Bom, e um dos integrantes do primeiro governo Lula também criticou o pacote fiscal anunciado pelo ministro Fernando Haddad na semana passada. O economista Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica durante o primeiro mandato do petista, afirmou em entrevista à Folha no fim de semana que o governo Lula não entregou a solidez fiscal de longo prazo que prometeu. O economista contesta a avaliação de integrantes do governo de que há um movimento especulativo na reação negativa do mercado financeiro às medidas, o que teria levado a cotação do dólar a bater a marca histórica de R$ 6. Lisboa disse enxergar uma tentativa do governo de criar o que chamou de luta entre o bem e o mal, ao incluir no pacote a isenção do imposto de renda de até R$ 5 mil, junto com a criação de um imposto para tributar os super ricos. É essa salada que a gente havia comentado, né, Silvio, do pronunciamento de Fernando Haddad, que misturou alhos com bugalhos. Hoje, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve entregar o PEC do corte de gastos ao Congresso. E aí já emendo no que disse o Piotr, vai ter tempo hábil até o final do ano para que os parlamentares se debrucem sobre essa PEC, Silvio? Olha, Paula, vontade política, né? Não é nem tempo. O tempo sempre existe para o Congresso Nacional, tanto que o Congresso só entra em recesso depois que aprova o orçamento. O Congresso, quando há vontade política, o Congresso se reúne e faz uma votação seguida da outra e as coisas se resolvem em questão de 2, 3 dias. Ocorre que é um governo que não tem maioria hoje para aprovar nada, então ele vai ter que comprar, estou falando literalmente, este é o verbo, comprar aos parlamentares. Como? Com a moeda que hoje existe, que é a emenda parlamentar. Então, provavelmente, nos próximos dias, vocês vão abrir os jornais, os portais, sites e vão ver notícias de que o governo está liberando no atacado muito dinheiro para os parlamentares. E aí sim pode ser que aprove. Em relação ao Fernando Haddad, a impressão que eu tenho é que ele não tem a menor ele não tem ideia do que ele está fazendo no cargo há 2 anos. Ele parece perdido quando ele não tem um teleprompter à frente, como fez naquele pronunciamento que parecia um candidato no meio de uma eleição. Ele não tem ideia. A Simone Tebet tem menos ideia ainda. Eles são ruins de serviço. É um governo que não tem equipe, um governo que tem uma agenda muito atrasada, não aplicada às urgências do país, e um governo que aos poucos faz com que a engrenagem montada pelo Paulo Guedes comece a ranger e ter problemas até precocemente diante do que eles mesmos esperavam. E talvez essa seja a pedra no caminho do governo Lula, a economia, porque já está pendurado no Supremo Tribunal Federal, ou seja, tem algum amparo, tem uma polícia política, mas talvez a economia seja aquilo que o governo não consegue controlar, é o bolso das pessoas. Hoje é segunda-feira, quem foi ao supermercado no final de semana sabe que está mais caro do que estava na semana passada. Quem fez a feira sabe que está mais caro do que na semana passada. E assim, essa roda parece não ter fim. Vira uma bola de neve e aí a população é quem tira do poder os governos. Esse deve ser o caminho do PT, que tem memória da Dilma Rousseff. Piotr, só para a gente fechar essa rodada, para a gente trazer aqui projeções futuras que também não são nada animadoras. O mercado voltou a subir as expectativas para juros, inflação e dólar no próximo ano. A projeção consta no primeiro Boletim Focus, divulgado depois da apresentação do detalhamento fiscal e reforma de imposto de renda pelo governo Lula. As estimativas para a taxa básica de juros em 2025 foram a 12,63%, ante 12,25% na semana passada. Foi a terceira edição seguida de alta da Selic para o próximo ano. Já para 2024, a previsão se manteve em 11,75%. Os juros estão atualmente em 11,25% ao ano. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne pela última vez neste ano entre os dias 10 e 11 de dezembro. E aí, Piotr, a expectativa do mercado é que o encontro encerre com uma nova alta de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, ou seja, juros altos, vai dificultar a inflação, sobe, o mercado fica estagnado e aí vira uma bola de neve. Porque quando você tem aumento de inflação, é aquela coisa do que vem primeiro, né? Você tem aumento de inflação, então, obviamente, a economia cresce porque é a soma de todas as riquezas. Você está cobrando mais, vende, e você vai, em algum momento, você tem também esse aumento do PIB.
Mas o problema é que quando você tem aumento de PIB e crescimento da economia com inflação alta, quer dizer que você não preparou o país para ofertar produto que absorveria, obviamente, essa maior demanda, maior crescimento da economia, as pessoas querendo comprar mais, sem mexer na inflação. E aí a gente entra numa bola de neve porque o governo não tem a menor capacidade hoje de pagar suas contas porque ele está gastando mais do que arrecada. Ele vai lá, tira dinheiro do que se chama da poupança social, né? O que tem dinheiro no mercado para financiar a dívida dele. Esse juro fica mais alto, não só a Selic, o juro que você paga real do investimento, tanto para o investidor, do empresário que está querendo abrir uma empresa e tudo mais, como você que comprar um carro, financiar uma casa, comprar uma geladeira, tanto faz. Esse juro está mais alto porque ele fica menos dinheiro, fica mais alto o juro porque o governo está pegando tudo. Eu vou voltar só no ponto anterior, Paula, e rapidamente, quando o Marcos Lisboa foi da equipe do Palocci, quando ele diz o seguinte, o governo fica acusando de ter muita mexida com os números, você está apostando numa situação ruim. Vamos lá, a especulação veio antes do anúncio da medida, porque tinha vazado informação de que seria ruim o pacote. Quando o pacote veio de fato, ele era pior ainda, não tem mais efeito de especulação, agora é reação aos fatos de que o pacote é muito ruim e o governo não teve capacidade política de apresentar um plano melhor. Reclamar de especulação, o dólar reage ao que é uma realidade hoje. Não tem mais especulação, acabou isso. É só a reação objetiva aos fatos. E quando a gente vê um empresário falar nesse bom francês, é importante colocar. Ele está sendo sincero e geladeira vazia é povo na rua. Se não tem comida em casa, as pessoas vão para a rua. Farmácia, cara, caríssima. Todo mundo sabe que está caro. Então, o governo não tem plano nenhum para a economia. Esse é o ponto que é uma espécie de calcanhar desse governo. Eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Eles podem estar pendurados no Supremo Tribunal Federal, entendendo que estão blindados politicamente pelo Supremo Tribunal Federal. Eles podem ter uma polícia que eles colocam a bel prazer para bater a porta da casa dos seus opositores. Mas a hora que a geladeira ficar vazia, a hora que você tiver que pensar duas vezes do tipo de comida que você vai colocar na mesa do seu filho, eles vão entender o que é o povo na rua. E é por isso que o Congresso é muito importante, porque o parlamentar representa o povo. Aqui, Ana, muita gente se manifestando no nosso chat, o Camilo dizendo na Bahia, R$40 o quilo do café. Teve um outro que disse até item natalino tá difícil, tá caro para comprar. Realmente, é como o Silvio disse, né? O brasileiro está sentindo no bolso, é a alta do dólar, não é aquela coisa, não é só quem viaja para Disney, né? Isso impacta diretamente na cesta básica, no preço dos alimentos, sobe a inflação, enfim, é um efeito cascata bastante complicado aí que o governo precisa enfrentar essa realidade. Como diria o economista, né, do Bill Clinton, né, Piotr? Economia estúpido. E Sim. Foi exatamente um dos principais pontos da própria vitória do Donald Trump, foi a economia. Agora, só trazendo novamente a frase do Rubens Ometo, a vida real chegou, eu queria voltar em 2022. Porque na eleição de 2022, na campanha presidencial, o Lula não tinha plano de governo nenhum. Ele sequer tinha um nome para o Ministério da Economia, o antigo Ministério da Fazenda, enquanto o presidente Bolsonaro tinha toda uma lista de possíveis indicados ao STF, de todas as pastas ministeriais, o jogo limpo para o brasileiro. E o Lula venceu, né, a eleição de 2022 sem o Brasil sequer imaginar quem seria o ministro da Economia. Então, a minha pergunta é, por que alguns economistas e empresários em 2022, eles sabiam que chegaríamos onde nós estamos, mas outros não? Porque esses outros, como Armínio Fraga, por exemplo, eles preferiram o nojinho estético ao presidente Bolsonaro, porque nós tínhamos Paulo Guedes. Todos eles sabiam quem era e quem é Paulo Guedes. Todos eles sabiam que a economia nas mãos do ministro Paulo Guedes seria uma economia estável. Imaginem se não tivéssemos Paulo Guedes dentro daquela pandemia de 2000. Então, Paula, a conta chegou porque eles preferiram as falácias de Bolsonaro, ditador, misógino, aquilo tudo, e eles preferiram a imaturidade
E não é que a vida real chegou. A conta chegou, porque a vida real já era mostrada em 2022.